muito boa noite. São 21 horas e 35 minutos desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Eu sou Derek Bittencourt, seja bem-vindo a mais um boletim do DGABC News, com muitas informações das principais notícias do grande ABC, hoje também notícias do mundo, né? A explosão, as explosões que ocorreram no Líbano ganharam aí as manchetes dos sites do mundo todo e as imagens realmente impressionam, né? Nós vamos trazer algumas imagens aqui para vocês, mas vamos falar a respeito aí dos efeitos do coronavírus aqui na nossa região, vamos trazer os números das 7 cidades, vamos falar um pouquinho também sobre futebol, amanhã tem a final do Campeonato Paulista, aliás, quem vai ganhar? Corinthians ou Palmeiras? Deixa aí no comentário, faça essa live comigo, mande sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida, enfim, vamos fazer aí mais um boletim do DGABC News. Deixa eu ver aqui quem já está entrando para participar. O Yuri aqui também está me mandando aqui a sala de vídeo, que está aberta aí, está disponível para quem quiser entrar por lá também. O Ludovico Vitor Varuza manda um boa noite, agradeço pela audiência. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bom, lembrando que essa live depois fica disponível tanto aqui no nosso Facebook, também vai para o nosso site, que é o www.dgbc.com.br, também no nosso canal do YouTube, né? Enfim, tem que ser sempre muito completo, né? E a nossa live, que é aquela que eu sempre bato na tecla aqui, né? A gente traz as informações para livrar vocês das fake news, né? Para afastar vocês das informações falsas, para trazer realmente o que é verdade aqui no nosso grande ABC, o que é notícia, o que é importante e o que vale a pena realmente ser levado adiante. Bom, então, como tem bastante assunto, já vamos começar, sem muita enrolação, a falar do que foi notícia nesta terça-feira, né? Começando aí por Mauá, que a Câmara Mauaense confirmou nesta terça-feira que mais 3 vereadores foram identificados com o novo coronavírus, né? Lembrando que o Marcelo Oliveira, do PT, já havia sido diagnosticado com a Covid, ele melhorou, inclusive teve alta, recebeu alta nesta terça-feira, ele estava internado aqui num hospital particular de Santo André, inclusive ele chegou a ser levado para a UTI, com um quadro de pneumonia, mas se recuperou, teve alta, porém 3 de seus colegas na casa mauaense foram internados identificados com a Covid, são eles Adelto Cachorrão, do Republicanos, Chiquinho do Zaira, do Avante, e professor Betinho, do PSL. Estes 3 e mais 10 servidores da casa foram identificados com a Covid-19. Mandamos aí todas as nossas mensagens e forças e pensamentos positivos para que se recuperem prontamente, porque, afinal, essa doença já está trazendo tantos problemas e causando tantas vítimas, né? Esperamos que não tenham, que estes 13, né, não tenham maiores problemas, tanto os 3 vereadores quanto os 10 funcionários da Câmara não tenham maiores complicações por conta do novo coronavírus. Então, Marcelo Oliveira, né, repito, já teve alta, recebeu alta nesta terça-feira. Por outro lado, Adelto Cachorrão, Chiquinho do Zaira e professor Betinho foram identificados com a doença, estão aí, então, afastados. Bom, ainda dentro do assunto coronavírus, né, lá em São Caetano, a fim de retomar o setor da economia, a prefeitura, em conjunto com a USCS, a Universidade Municipal de São Caetano, iniciou um plano para conhecer os impactos da Covid-19 sobre empresas, empreendedores e trabalhadores. Então, a primeira etapa dessa ação, vamos dizer assim, é mapear as dificuldades das empresas, e aí eles estão disponibilizando um site onde existe uma pesquisa online para que as pessoas que se encaixam nesse perfil respondam, e aí a prefeitura, junto aí com a agência de inovação da USCS, possam traçar o perfil desses agentes de economia, assim como eles dizem, né? No site da prefeitura, também no site do Diário do Grande ABC, você encontra essa página dedicada, onde tem essa pesquisa online, que é muito importante aí para que possa ser feito esse mapa, né, esse mapeamento, para
para identificar os efeitos, o que cada empreendedor, empresário ou empresa sofreram aí durante essa pandemia que ainda não acabou, né, gente? A gente sempre ressalta, porque parece que a vida já voltou ao normal por completo, mas não, ainda são necessários cuidados, o distanciamento, a questão do uso de máscara, a higienização constante das mãos, e porque a gente, por outro lado, encontra aí muita gente que já parece que 2020 está sendo um ano normal, pessoas que abdicam do uso da proteção facial e que não está nem aí com relação à aglomeração, mas a pandemia não passou, viu, gente? É muito importante que a gente continue se precavendo, cuidando da gente, cuidando do próximo, das nossas famílias, para que a gente não adquira a doença, né? Não contraia a doença e também não leve ela para dentro das nossas casas. Então, se você é empreendedor, é trabalhador, é empresário de São Caetano, no site do Diário do Grande ABC tem lá uma página, né, dessa pesquisa online que está sendo feita pela Prefeitura Municipal e também pela Universidade Municipal de São Caetano, para mapear aí, e um plano para... Vou abrir aspas aqui para a nossa matéria do nosso dgbc.com.br, que é um plano para conhecer os impactos sobre empresas, empreendedores e trabalhadores e estabelecer as ações mais eficazes para a retomada das atividades em São Caetano, tá certo? Então o site está lá, no www.dgbc.com.br, você encontra lá uma matéria que tem o link para essa pesquisa. Bom, uma ação que aconteceu também nesta terça-feira lá em Mauá, vamos voltar para Mauá, né? A gente começou falando a respeito dos vereadores de Mauá, foi que proprietários e funcionários de escolas de educação infantil da cidade fizeram um ato em frente à prefeitura na tarde desta terça-feira. Uma matéria, inclusive, foi acompanhada pela nossa colega Aline Mello. Os manifestantes cobram apoio da administração municipal para o setor neste momento de pandemia de Covid-19. A União das Escolas de Educação Infantil de Mauá, que reúne 54 instituições, pede que seja ofertado algum auxílio financeiro, uma vez que algumas escolas já perderam cerca de 60% dos alunos. A gente sabe que as escolas de educação infantil acabam sendo ainda mais afetadas que a das, tanto de ensino fundamental quanto ensino médio, porque a criançada é um outro tipo de aprendizado, eles estão em outra fase do desenvolvimento escolar, né, da aceitação do conteúdo e tudo mais. Então, essas instituições de educação infantil acabaram sofrendo ainda mais, né? Todo o setor da educação foi diretamente atingido pela pandemia, pela quarentena, com a questão da criançada em casa, e a gente tem informações, a gente tem dados, números que a gente traz aqui para vocês, inclusive, que todo o setor foi atingido, mas, como eu disse, né, as crianças do ensino fundamental, do ensino infantil, de 0 a 5 anos, né, é outro tipo de conteúdo. Você não consegue dar uma aula virtual para uma criança que não se prende à frente de um equipamento eletrônico, que necessita realmente de outro tipo de estímulo para conseguir ter o seu desenvolvimento ali nessa faixa etária, né? Então, o pessoal aí, esse dado, né, 60% dos alunos de unidades de educação infantil que foram perdidos, né, que fizeram aí a rescisão contratual, ou que deixaram de pagar, isso é muito significativo, né? Isso está levando muitas escolas a fecharem, está fazendo com que muitos professores percam seus empregos, porque, querendo ou não, os pais dessas crianças estão tendo que adaptar os seus vencimentos, né? O dinheiro que antes ia para a escola, agora está tendo que ser investido em cuidadores, em babás, em outros tipos de funcionários que façam esse tipo de serviço, né? Ou até mesmo os próprios pais e mães que estão tentando se virar e cuidar dessa criançada aí em meio ao home office e tudo mais. De fato, é um aprendizado para todo mundo, não está fácil para ninguém. Até quero perguntar para vocês, né, como vocês estão fazendo com seus filhos
como é que vocês estão lidando com essa pandemia para que a criançada possa tanto acompanhar as aulas, né? Aí já não o pessoal do ensino infantil, mas o pessoal do ensino fundamental, ensino médio, como está fazendo para que a criançada consiga acompanhar o conteúdo, para que a criançada não interfira também no home office, né? Porque, querendo ou não, é uma dificuldade, acaba acontecendo. Deixa eu ver aqui quem que está participando da nossa live e até respondendo as perguntas, né? Está tudo travado aqui. Hoje, acho que é o frio, a internet não está colaborando muito. O Benê Garcia mandando boa noite. Hoje estou em Santo André, adoro na casa do meu filho e minha nora. Santo André é realmente uma bela cidade, né, Benê? Um abraço para você, para o filho e para a nora. Francisca Nobre, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Francisco. Hoje não é a Yasmin que está aqui, né? Obviamente, vocês já perceberam. Yasmin está de folga hoje, merecidamente descansando. Amanhã ela está de volta. Miro Mota mandando boa noite. Miro sempre presente aí. Sueli Padalino também mandando um boa noite. Agradeço aí pela companhia. Na nossa sala de vídeo, quem está mais aqui? A Neuza Alves mandando boa noite. Notícias sobre Líbano. Já vou falar sobre o Líbano. É o próximo assunto, inclusive. Adão Souza, ABC faz bom jornalismo. Agradeço, Adão. A gente está aí na tentativa de sempre trazer aí as notícias verdadeiras, né? Sejam elas boas ou não. Neuza, estranho não ter ficado internado em Mauá? De fato, Neuza, o fato dele ter um plano de saúde o trouxe aqui para uma unidade particular em Santo André, questão de escolha, né? A Neuza parabenizando o Diário pelas excelentes reportagens. Agradeço, Neuza, muito obrigado mesmo pela participação. Acompanhem até o fim, que agora eu vou falar justamente sobre o Líbano, né? Você perguntou aqui sobre o Líbano, eu vou pedir para o Yuri colocar na tela as imagens que foram aí, que rodaram o mundo, né? As imagens dessa explosão lá em Beirute, na capital do Líbano, que até agora já fez 76 vítimas fatais e outros, aliás, já atualizou, 78 vítimas fatais e quase 4 mil feridos. Foi ali uma explosão na zona portuária de Beirute. Foi um armazém que guardava nitrato de amônio, que é um tipo de fertilizante. E foi até uma surpresa até para o próprio governo libanês que houvesse tanto desse material armazenado nesse local, né? Porque é um material que, se quando ele está aí sob muito calor, ele acaba tendo efeito exatamente como esse, né? E a gente lembra, né, o grande ABC que infelizmente sofreu, obviamente, numa proporção muito menor, né? Mas que há alguns anos sofreu aquela situação aqui aqui próximo, inclusive, onde eu resido, aqui em Santo André, foi ali perto da Avenida Dom Pedro I, né? Uma explosão numa casa de fogos e realmente foi um tanto quanto impactante ali no bairro. Agora a gente vê essas cenas no Líbano que foram assustadoras, né? Foi mais ou menos meio-dia aqui do Brasil e, bom, destruiu casas, carros, como vocês estão vendo nas imagens, né? As imagens chegam aí das agências de notícias, imagens realmente assustadoras, né? Parece realmente um cenário de guerra, como ficou o Líbano, como ficou a capital do Líbano nesta terça-feira. O governo já promete investigações pesadas para ver, né, para poder saber quem que autorizou um armazém a ter tanto desse material, desse nitrato de amônio. Sem contar, né, agora fica aquela busca pelos corpos de quem ainda está debaixo de escombros, pela busca de possíveis sobreviventes que também estão aí dentro de edifícios, de carros, de outros tipos de estruturas que ruíram, né? Pelo menos num raio de 10 quilômetros, houve aí algum tipo de dano por conta aí da explosão. A gente vê nas imagens, né, naquela, não sei se na primeira ou segunda imagem, aquela nuvem que vai devastando, né? Que vai aí levando, vai quebrando vidros, vai entortando estruturas. Foi realmente muito impressionante. Olha lá a imagem, o Yuri está repetindo aí, que é no momento da explosão principal, né? O local já estava
pegando fogo quando vem essa grande nuvem que é da explosão principal, né? Um grande susto para quem estava no local, né? A gente vê que imagens correram realmente o mundo, como eu disse no começo. O primeiro-ministro, aqui vou abrir aspas, o primeiro-ministro Hassan Diab, primeiro-ministro do Líbano, eu prometo que esta catástrofe não passará sem que os culpados sejam responsabilizados. Os responsáveis pagarão o preço. Porque, de fato, né, até depois do 11 de setembro, principalmente, essas imagens, quando chegam, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que se trata de um ataque terrorista. Esse não foi o caso, o governo do Líbano deixou muito claro, em mais de um comunicado, que não há evidência de que se trate de um atentado terrorista, apesar de não ser descartada essa hipótese, tá? Mas não é, a primeiro momento, não é essa situação. Eu até estou vendo aqui os dados atualizados na agência de notícia, que são 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas nesse armazém, né? Já faz 6 anos de armazenamento desse material por lá. E, enfim, hoje aconteceu essa tragédia, segundo a informação da agência aqui, que precisa de 290 graus Celsius para o nitrato de amônio se tornar explosivo. Imagina o quanto estava calor naquele incêndio todo ali, realmente uma grande tragédia no Líbano. Mas é até uma situação, né? A gente fica impactado, né, com esse número de 78 mortos e 4 mil feridos, né? Mas é aquela situação, né? A gente vem lidando, principalmente nesses últimos 4 meses, com números de mortes muito grandes diariamente por conta do novo coronavírus, né? Então, talvez pessoas se choquem mais quando acontece uma tragédia como essa do Líbano e não tenham mais, depois de 4 meses, a mesma sensibilidade com as mortes relacionadas à Covid. Mas, pelo menos particularmente, eu penso que uma vida perdida é uma vida perdida, seja por qual motivo for. E todas são importantes a gente noticiar, a gente trazer informação para vocês, seja por qual motivo for, e devem ser tratadas da mesma forma, na questão até da importância, do impacto e da importância. Talvez vocês tenham aí a mesma visão que eu, porque a gente vê talvez uma diferença de sensibilidade hoje em dia com relação a essas situações de morte, né? Sueli Padarino, obrigado pelas informações. Pessoal, a melhor opção é ficar em casa, se manter seguro desse coronavírus, e de fato é mesmo, Sueli. Quem puder ficar em casa, a recomendação ainda é permanecer em casa. Lígia Ferro mandando boa noite. Miro Moto, Covid mudou a vida de todos de cabeça para baixo mesmo, não é verdade, Miro? Esse vírus veio aí para mexer com todo mundo, para transformar a vida de todo mundo. Bom, agora falar um pouquinho também a respeito dos números, né? Em colaboração sempre com a repórter Flávia Curotori, que faz aí essa parte para o nosso jornal impresso. Os números, então, desta terça-feira relativos ao novo coronavírus, os dados coletados junto às 7 prefeituras do Grande ABC. Então, os dados acumulados até hoje, 4 de agosto, são casos confirmados 43.534, casos suspeitos 44.191, mortes confirmadas 1.776 e pacientes recuperados 21.366. Vamos lá, cidade a cidade, né? Lembrando que de ontem, no boletim que a Yasmin fez, para hoje, neste boletim, são 15 novas mortes confirmadas, sendo 3 em Santo André, 5 em São Bernardo, 3 em Diadema, 3 em Mauá e 1 em Ribeirão Pires. Então vamos aos números, aos dados, cidade por cidade. Vamos lá. Santo André, 11.901 casos confirmados, 382 mortes. Em São Bernardo, 19.889 casos confirmados, 633 mortes.
Em São Caetano, 2.696 casos confirmados, 135 mortes. Em Diadema, 5.815 casos confirmados, 342 mortes. Em Mauá, 2.122 pessoas infectadas, né, ou casos confirmados, 210 mortes. Em Ribeirão, 768 casos confirmados, 57 mortes. E, por fim, Rio Grande da Serra, 343 casos confirmados, 17 mortes. Mais uma vez, o total do Grande ABC, 43.534 casos confirmados, 1.776 mortes. Estes são os números das nossas 7 cidades. O número de recuperados está em 21.366 altas médicas relativas à Covid-19. Então, estes são os números e dados do nosso Grande ABC. Bom, agora falando um pouquinho a respeito de futebol, né? Deixar um pouco mais leve, né, o nosso boletim. Amanhã começam as finais do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras jogam às 21h30 na Arena de Itaquera. O primeiro jogo, né, da grande final do Paulistão. O segundo vai ser no sábado, às 16h30, na Arena, no Allianz Parque, né, a casa do Palmeiras. E aí, quem que você acha que ganha? Ganha Palmeiras, ganha Corinthians. Corinthians vai conseguir o tetracampeonato seguido. O Palmeiras vai, enfim, quebrar aí esse jejum contra o rival, né? Já são quase 2 anos sem vencer o Corinthians. As últimas 3 vezes que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram para o final do Paulistão, deu timão. O que você acha? Qual a sua opinião? Quem vai levar esse Paulistão? Deixa aqui no comentário, deixa eu ver aqui quem já está comentando, quem já está acompanhando e dando seu palpite para essa final, né? Infelizmente, o Grande ABC não conseguiu levar um representante até a decisão, né? O Santo André caiu nas quartas de final e o Água Santa de Diadema acabou rebaixado, né? Ainda na primeira fase. Uma pena, né? Esperamos que ano que vem o Netuno esteja de volta. E na Série A2, né? Podemos ter aí mais 1 ou 2 times acessando a elite, né? O São Bernardo hoje é líder, o São Caetano é 6º colocado. A Série A2 tem um regulamento um pouco diferente, né? Porque depois a segunda fase não é oitavas de final, ele é diferente, né? Um outro tipo de regulamento. Mas, enfim, o pessoal aqui participando, mas eu agradeço todo mundo que está aqui participando dessa live, quem está comentando, quem está participando. É realmente muito importante que vocês façam um boletim conosco mais uma vez. Eu estou aqui, amanhã a Yasmin está de volta, mas quero agradecer, né? Então, repassando os assuntos que a gente falou hoje, que a Câmara de Mauá anunciou que 3 vereadores testaram positivo para a Covid, que são o Chiquinho do Zaira, o Adelto Cachorrão e o professor Betinho. Por outro lado, né, o Marcelo Oliveira recebeu alta de um hospital particular aqui de Santo André. A gente falou também a respeito de uma ação, né, lá em São Caetano para estabelecer ações mais eficazes para a retomada das atividades econômicas na cidade, né, uma pesquisa junto a empresas, empreendedores e trabalhadores para fazer um mapeamento aí do setor. Falamos também a respeito dos protestos de funcionários, né, e professores, proprietários de escolas infantis de Mauá, um nicho aí que teve uma perda muito grande durante a pandemia, com até 60% de alunos que trancaram a matrícula, ou que deixaram de pagar a matrícula, que é algo realmente muito impactante. Falamos das explosões na Síria, né, num armazém na região portuária da capital, Beirute, capital do Líbano, e era nitrato de amônio que tinha dentro desse armazém, uma substância que, sob alta temperatura, acaba se tornando explosiva. Trouxemos para vocês os números do Grande ABC, né, que tem 1.786 mortes e 43.534 casos confirmados da doença, e falamos também um pouquinho da final do Campeonato Paulista. E é isso. Hoje este é o boletim do GABC News. Amanhã a Yasmin está aqui com vocês novamente para trazer informações, para falar um pouquinho mais das notícias da região, do Brasil
e do mundo. Agradeço a todos. Claro, acompanhe nossas redes sociais. Nosso Instagram é @Diário do Grande ABC, o nosso site é www.dgbc.com.br, o nosso Facebook, né, onde você provavelmente está assistindo, é /Jornal DGABC. Temos também Twitter, YouTube, enfim. Esteja conosco em todos os lugares possíveis para ficar bem informado, tá certo? E, obviamente, o nosso tradicional papel. Um abraço a todos, valeu, tchau!